paz do Senhor, irmãos, boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 1, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Somente até aqui, irmãos. Eu vim trazer uma breve palavra, uma breve mensagem dentro desse versículo, dentro desse capítulo de Jonas. Jonas capítulo 1. O título desse capítulo é Chamado e Fuga de Jonas. Como o termo chamado, que tem um peso tão grande, que é algo tão importante, está tão lado e próximo à fuga de Jonas. Eu estava voltando do trabalho, do ônibus, e estava refletindo um pouco, pensativa, e me lembrei da história de Jonas. Jonas, que recebeu uma ordem do Senhor. Jonas tinha um chamado, recebeu uma ordem do Senhor para ir até Nínive pregar o arrependimento para o povo de Nínive. E Jonas fugiu, porque Jonas não queria obedecer o chamado. Jonas não queria fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, que era ir até a cidade de Nínive e pregar o arrependimento. E por isso Jonas fugiu da presença do Senhor. Aqui a palavra diz que ele fugiu da presença do Senhor dirigindo-se para Tarsis. Ou seja, além de fugir da presença do Senhor, Jonas tomou uma direção na qual ele não deveria ter tomado, uma direção que ele não recebeu a ordem para tomar. Deus direcionou ele a Nínive, e ele fugiu da presença do Senhor e foi para Tarsis, E quem conhece a história de Jonas sabe que ele tomou um barco, foi para o oceano, Houve a grande tempestade, acabou na barriga do grande peixe por conta da desobediência, de ter fugido, do chamado e da ordem que o Senhor gerou Jonas para isso, Muitos de nós somos gerados, criados, Muitos de nós nascemos, assim como Jeremias, desde o ventre da mãe, escolhidos e conhecidos pelo Senhor. Escolhidos e conhecidos pelo Senhor com propósito, escolhidos e conhecidos pelo Senhor com uma missão, com um chamado, E assim como Jonas fugiu para a cidade de Tarsis, fugiu da presença do Senhor, ao invés de obedecer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, que era pregar o arrependimento a Nínive, eu me dei conta de que eu também estava fazendo isso. Eu me dei conta de que eu também estava fugindo do meu chamado. Eu me dei conta de que eu também estava fugindo para outra direção, Gastando todos os meus esforços, a minha energia física, mental, emocional, em um direcionamento diferente daquilo que Deus me ordenou que fizesse. Então, essa breve palavra que eu estou trazendo aqui hoje, irmãos, é para principalmente os jovens.
Não somente para, não é exclusivo, único exclusivo para os jovens, mas é principalmente para os jovens. Para vocês, jovens, que sentem que têm de alguma forma fugido, né, do direcionamento de Deus, da ordem que Deus deu para vocês, do chamado que Deus tem para vocês, até mesmo para os adultos também, até mesmo para aqueles que sabem que Deus espera e chama e continuam sempre fugindo da presença do Senhor, se desviando para outro caminho, dizendo coisas do tipo, depois eu faço, agora não é a hora, eu ainda não estou pronto, eu ainda preciso resolver isso antes de focar em Jesus, em focar em meu ministério, em focar no meu chamado, em focar naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu ainda quero concluir isso, eu ainda não estou pronto, eu ainda não me sinto pronto para isso. Então, essa palavra eu vou dizer uma frase aqui bem clara e específica. Não fuja de Deus, não fuja do chamado que Deus colocou na sua vida. Não faça como Jonas, não faça como Jonas, não fuja. Não tome o direcionamento contrário do que Deus te mandou você ir. Se no teu chamado Deus te mandou você ir em uma direção, se o teu chamado é específico para algo, não tome uma direção diferente daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não fuja da presença do Senhor, porque muitas vezes a gente foge da presença do Senhor. Quando Deus ordena que a gente faça alguma coisa, quando Deus ordena que a gente faça alguma coisa que a gente não quer fazer, porque a gente se sente constrangido, ou porque a gente tem medo do que vão pensar, ou do que vão falar, ou da impressão que a gente vai causar, ou a gente tem medo de como a gente vai parecer, de não saber falar, de não saber se portar, de não ter estudo bíblico suficiente, teológico, formações. E muitas vezes a gente foge de Deus quando Ele ordena a gente a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, que Ele nos chamou para fazer, e nós buscamos a Ele quando a gente quer que Ele faça algo por nós. Aí a gente busca Deus por renovo, a gente busca Deus por cura, a gente busca Deus por provisão, a gente busca Deus por portas abertas, por milagres, por libertação, por aproximação de uma família e restauração de uma família que estava destruída, quebrada, jogada na lama. A gente busca Deus por dons, por ajuda, né? Por tudo aquilo que a gente sabe que Ele é poderoso para nos dar, e Ele é um Deus galardoador, né? Que gosta que sente prazer em abençoar os servos dele, que sente alegria em nos abençoar, em cumprir as promessas que Ele fez na nossa vida. E muitas das vezes a gente busca Deus somente quando nos convém. E quando Ele nos ordena a fazer algo que a gente precisa fazer, que é dentro do nosso chamado, dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer, para nos dedicar àquilo, para viver aquilo, né? No nosso ministério, no nosso chamado, seja lá o que for, a gente foge. A gente se desvia, a gente vai para uma direção diferente, a gente vai para um caminho diferente, né? Deus manda a gente ir para Nínive e a gente vai para Tarsis, assim como Jonas fez, né? Deus mandou ele pregar o arrependimento em Nínive, ele fugiu para Tarsis, foi parar em alto mar, naufragou, foi parar dentro da barriga de um grande peixe, porque ele fugiu daquilo que Deus chamou ele para fazer, né? Assim como Jonas se alegrou também, como o Senhor fez crescer uma planta para que protegesse ele do sol. Então, irmãos, não fujam de Deus. Não fujam de Deus. Não fujam do chamado que Ele tem para você. Não fujam do ministério, do chamado, principalmente da vontade dEle para você, da ordem do Senhor para você. Quando o chamado é verdadeiro,
quando o chamado vem do Senhor, ele não vai ser fácil, vai ser difícil, não vai ser fácil, não vai ser agradável. Vão ter muitas guerras, vão ter guerras na sua mente, guerra contra a sua carne, o seu espírito. Vão ter guerras, pessoas da sua família se levantando contra você, pessoas que você menos esperava te criticando e te julgando por você estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando o chamado é verdadeiro, ele pode machucar, ele pode doer. Ele vai ser difícil, mas grande é o nosso galardão no céu. E não há nada melhor do que fazer a vontade do Senhor. Nós ficamos literalmente sem propósito. O nosso espírito se encontra sem propósito. E dependendo do tempo que você passa fugindo daquilo que Deus te chamou para fazer, dependendo de quanto tempo você passa fugindo, relutando, negligenciando, se escondendo, o seu corpo vai ficar exausto, o seu espírito vai se sentir sem sentido e uma tristeza repentina e inexplicável vai aparecer dentro de você em alguns momentos do dia. Pode ser sutil, podem ser pouquíssimas vezes, mas quando você passa muito tempo fugindo da vontade de Deus, fugindo do chamado dele, se escondendo, quando ele te ordena a ir, o teu espírito que foi criado, o nosso ser que foi criado como alma, espírito e corpo, e o nosso espírito que foi criado a viver em comunhão com Deus, a obedecer a Deus, a fazer aquilo que Deus nos chama para fazer, ele vai entrar em um estado de perda de sentido. O nosso espírito ele vai se sentir como se ele não tivesse existindo, sim, mas como se não estivesse vivendo. Sem sentido, com tristezas repentinas. Muitas vezes as tristezas que você sente durante alguns momentos do dia, essa tristeza repentina que bate no seu interior, ou essa sensação de perda de sentido, que não é sempre, é muito de vez em quando e é sempre de repente, quando você menos espera. Isso é o seu espírito gritando e clamando, porque o seu espírito não foi criado, ele não foi projetado para viver fugindo, para viver contrariando a vontade de Deus, fugindo e se escondendo, indo na direção contrária daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu já fiquei tanto tempo fugindo e o nosso corpo ele se encontra exausto também, porque se sobrecarrega o nosso espírito de tal forma que afeta o nosso corpo físico, né? O nosso corpo físico ele se encontra exausto. Dependendo do tempo que você passa fugindo, se escondendo, negligenciando, procrastinando, né? Quando você diz, não, depois eu prego, depois eu canto, depois eu toco, depois eu louvo, depois eu evangelizo, e adia-se depois, para depois, para depois, para depois, e quando você vê já passou um mês, já passaram 2 meses, 3 meses, e você não fez aquilo que Deus te chamou para você fazer, e o seu espírito ele vai entrando em um estado de perda de sentido, de tanto lutar e fugir daquilo que o teu espírito foi projetado e criado para fazer e para viver. E o espírito chega a ficar tão exaurido, né? De tanto lutar, de tanto fugir, porque é uma luta, né? É algo que exige muito esforço e muita energia, acaba refletindo no nosso corpo. Então a gente fica cansado, a gente sem muito esforço, a gente se encontra cansado, de repente com muito sono, com uma exaustão inexplicável. A gente faz pouquíssimo esforço durante o dia e sente como se tivesse corrido uma maratona inteira. Mas isso é só o reflexo e a consequência da fuga, né? Do que está acontecendo com o seu espírito. E é o seu espírito clamando e pedindo por socorro, clamando e avisando ao seu corpo e te avisando
que ele não suporta ficar fugindo, ele não suporta ficar se desviando daquilo, indo na direção contrária, né? Às vezes Deus te disse assim, se concentra na minha obra, faz a minha obra em tal área, seja lá qual for a área, voluntariado, a obra missionária, a obra com crianças, a obra com idosos, obras com morador de rua, ou o evangelismo em praça pública, seja lá qual for. Às vezes Deus te ordena a seguir e a seguir os teus esforços numa área. Daí você foca os teus esforços completamente em... Não sei, vou falar uma coisa bem... Só um exemplo. Você foca os seus esforços completamente em aprender a fazer crochê. E você coloca muito esforço nisso, muita energia. Você se dedica a aprender com excelência. E você aprende, e você faz crochê e se dedica, se esforça. Só que você gasta toda a sua energia naquilo. Completamente, não sobra energia para mais nada. Não sobra tempo e energia para fazer a obra, nem para se concentrar, nem para fazer mais nada. Daí vai ficando para depois, vai ficando para depois. E o seu espírito cada vez mais continua fugindo, né? Se vê numa fuga eterna da vontade que ele deveria estar seguindo, do caminho que ele deveria estar seguindo e não está, né? Às vezes a gente foge muito porque não é fácil, muitas vezes é pesado, muitas vezes você é o único cristão da sua casa, muitas vezes você é a única cristã da tua casa e todo o restante da sua família te julga, te humilha, te persegue. E aquele medo, né, aquele certo medo de, se eu começar a exercer o meu chamado, as críticas vão aumentar, as humilhações vão aumentar, as piadinhas vão aumentar. Então você continua fugindo, adiando e não faz, e escondendo aquilo que Deus projetou você para ser, para viver, e impedindo que o Espírito Santo age através da sua vida. Porque muitas vezes o Espírito Santo quer agir através da sua vida para alcançar pessoas, para resgatar essas pessoas, pode ser até mesmo a sua família. Então, irmãos, não fujam do Senhor, não fujam do chamado que Ele chamou a cada um de vocês, né? O Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe, né? Ele já nos conhecia, já nos chamava, e a cada um de nós Ele já dava um chamado e um ministério, né? Um serviço do reino, para que a gente honre o Senhor na terra, né? Para que a gente possa agregar no reino de alguma forma. E para que o nosso espírito se fortaleça também em Deus. Porque quando o nosso espírito só foge, só se cansa, só se exaure e foge e se desvia, nosso espírito vai continuar sempre cansado, inconstante, enfraquecido, né? De vez em quando com algumas dúvidas, podem surgir dúvidas, sentimento de insuficiência, porque o nosso espírito está sempre lutando em fugir, em se esconder, em não exercer o chamado, em não fazer aquilo que Deus chamou para fazer, do que se esforçando para fazer aquilo que Deus, né? Aquilo que Deus ordenou que nós fizéssemos. Eu gostaria de ler também, para finalizar, o capítulo 3 de Jonas. Eu li o capítulo 1, agora eu vou ler o capítulo 3, que se chama assim, o arrependimento de Nínive. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem:
Vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande ou muito numerosa, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. E quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou sobre cinza. Esse termo, né, se vestir de pano de saco, né, nessa antiguidade, nessa época, era a forma de vestir uma veste de humilhação, né? Era a forma que um povo demonstrava estar se humilhando perante Deus. Eles se vestiam de panos de saco e derramavam cinzas sobre as suas cabeças. E assim eles estavam se humilhando perante Deus em arrependimento, em humilhação e suplicando por misericórdia. E assim o Senhor concedeu à cidade de Nínive, né? Eles se arrependeram verdadeiramente, abandonaram os maus caminhos e Deus não os destruiu. Deus teve misericórdia deles. E uma cidade que era tão grande e tão numerosa que demoraria 3 dias para percorrê-la por inteiro, Jonas percorreu em 1 dia. E por quê? Como Jonas conseguiu percorrer em 1 dia? Quando o nosso espírito passa muito tempo preso, oprimido por nós mesmos, porque a gente oprime o nosso espírito quando a gente está fugindo da vontade de Deus, quando a gente está fugindo do chamado que Ele chamou que a gente exercesse na nossa vida. Isso é oprimir o nosso espírito também. Então, quando a gente finalmente se rende à vontade de Deus, se rende àquilo que Ele quer que nós façamos e aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, quando a gente finalmente se rende ao chamado que o Senhor tem na nossa vida e começa a exercer isso em um ato de rendimento e eu vou usar a palavra desespero, mas não é um desespero ruim. É como se fosse uma sede e uma fome em exercer aquilo, né? Uma sede e uma fome. É como se o nosso espírito, o Espírito Santo, através do nosso espírito, nos desse a força e o vigor que nós precisamos para realizar tudo aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, o Espírito Santo nos ajuda até mesmo quando nós decidimos exercer e nos entregar a nossa força e nos entregar verdadeiramente e completamente, inteiramente ao chamado que Deus tem nas nossas vidas e aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então, irmãos, não fujam de Deus, não fujam do chamado que Ele tem na vida de vocês. Ninguém precisa ter fé no chamado que Deus chamou vocês. Se Deus te chamou para ser levita da casa dele, se Deus te disse que tua voz ressoará sobre todas as nações, por onde quer que você ande, ninguém precisa crer nesse chamado a não ser você. Você é a única que precisa tomar em tuas mãos e em teu coração esse chamado que Deus te chamou. Se Deus disse que estava ungindo a tua voz, e estava ungindo as tuas cordas vocais, para que a tua voz ressoasse sobre as nações, se Deus disse que te ajudaria a falar, te ensinaria, te daria boa dicção, para que você pregasse entre as nações e a todo aquele que tem fome e sede da palavra e da vida, que é Jesus, ninguém mais precisa crer a não ser você. A tua família não precisa crer, o teu tio não precisa crer, o teu pai não precisa crer, a tua esposa não precisa crer, ninguém mais precisa crer a não ser você. Irmãos, quando Deus nos chama,
Ele já nos chama antes mesmo de nós nascermos. Dentro do ventre da nossa mãe, nós já somos separados, escolhidos e chamados, cada um para a sua função na Terra, cada um para o seu exercício ministerial para agregar no serviço do reino. Então, ninguém precisa crer a não ser você. Ninguém precisa, sabe? Não. Se alguém te disse assim, se no dia o Senhor te disse o teu chamado é para ajudar os necessitados e para abençoar muitas famílias que não têm. E alguém virou para você e disse, mas você mal tem, como você vai ajudar quem não tem? Repreende, você não precisa que ninguém creia por você. Quando o Senhor te chama, é Ele quem te chama, é Ele que se responsabiliza, é Ele que te capacita de forma sobrenatural e tremenda. Ele só precisa que você creia e que você obedeça, que você se movimente na direção que Ele está te ordenando aí e que você pare de fugir da presença dEle quando Ele te ordena fazer algo. Amém, irmãos? Amém? Eu espero que o Senhor possa guardar essa palavra no nosso coração, para que a gente não se esqueça dessa palavra abençoada, a boa palavra do Senhor. Espero que o Espírito Santo te dê coragem e ousadia para que você exerça o seu ministério, sabe? E não importa a quantidade de pessoas, porque a palavra de pessoas diz, a palavra de Deus diz, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então, para você exercer o seu chamado, não é necessário ter uma multidão, não são necessárias 200 pessoas ou 300. Estando 2 ou mais reunidos ali no nome do Senhor, Ele se fará presente. E você estando em obediência, entregue à vontade do Senhor e exercendo o chamado e o ministério que Ele te chamou, o Senhor se fará presente, te dará força e te ajudará. Então que o Espírito Santo de Deus venha guardar essa palavra no nosso coração, venha nos dar força, venha nos capacitar, nos encher com a ousadia do Espírito Santo. E que você pare de fugir da presença do Senhor quando Ele te ordena a ir, né? Amém, irmãos? E você que foge da presença do Senhor quando Ele te convida a vir, pare de fugir também. Quando o Senhor te diz, vinde a mim, não importa como você esteja, apenas vinde a mim, e você diz... e você foge dando desculpas, né? Agora não estou pronto, o que minha família vai pensar de mim, o que vão pensar de mim, mas eu fiz tantas coisas ruins no passado, eu não sou merecedora, não sou merecedor, eu não mereço o amor de Cristo, eu não mereço o perdão de Cristo. Você que foge dando essas desculpas, porque são desculpas, saiba que nenhum de nós merecemos. Nenhum de nós merecemos o amor de Cristo, nenhum de nós merecemos o sacrifício de amor, nenhum de nós merecemos a graça e o perdão que Ele nos deu. E tudo é pela graça, tudo é pelo infinito amor, bondade e misericórdia do Senhor. Nada é por mérito, tudo é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então não fuja quando o Senhor te dizer o vinde a mim, apenas vá, se encontre com Ele. E você que foge do Senhor, quando Ele te ordena a ir exercer o teu chamado, não fuja. Amém? Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe as suas vidas e as suas famílias, e que a graça do Senhor esteja com vocês. Amém.